بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Certamente que todos os louvores são para Allah. Nós o louvamos, a Ele imploramos o socorro e a Ele pedimos perdão. Pedimos proteção a Allah contra o mal das nossas almas e das nossas más ações. Aquele que Allah guia, ninguém o pode desviar. E aquele que desvia, ninguém o poderá guiar. E testemunho que não existe nenhuma divindade que tenha o direito de ser adorada, exceto Allah, o único, sem parceiros. E testemunho que Muhammad é o servo e o mensageiro de Allah. Isto dito, com certeza que a mais verídica das narrações é o livro de Allah. E a melhor das orientações é a orientação do profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, e as piores coisas são as invenções, e todas as invenções são inovações, e todas as inovações são um desvio, e todos os desvios serão destinados ao inferno. Bem-vindos a todos. Continuamos a nossa tradução desta palestra, desta conferência feita pelo grande Sheikh Abdul Aziz ibn Baz, rahimahullahu ta'ala. Esta conferência, que, visto a sua importância, foi imprimida e foi publicada através de um livrete. Esta palestra foi intitulada Al-Aqidatu Sahiha wa ma yudaduha. A crença correta e aquilo que se opõe a ela. A crença correta e aquilo que se opõe a ela. E, como vemos no título desta palestra, o assunto desta palestra é a crença. O assunto desta palestra, desta conferência, é al-aqida. E é a aqida, a crença de Ahlus Sunnati wal Jama'a. É a crença do povo da Sunnah e do grupo. A crença de Ahlul Hadith. A crença do povo do Hadith. E visto a importância da crença na vida do muçulmano, e que é a primeira obrigação que cada um de nós tem perante Allah subhanahu wa ta'ala, que é de aprender a crença correta a fim de crer nela e de a praticar e de a ensinar e de a divulgar, e ao mesmo tempo de aprender a crença correta, a crença incorreta, de aprender também aquilo que se opõe à crença correta, que é a crença incorreta, a fim de se proteger, a fim de se afastar dela e a fim de adverter aqueles que estão em nosso redor dessas falsas crenças. E fazendo parte da crença, como vimos anteriormente, ao facto de a crença no Tawhid, a Aqidatu Tawhid, a crença de que Allah subhanahu wa ta'ala é a única
divindade e que é a real divindade, a única que merece ser adorada. Allah subhanahu wa ta'ala é o único criador. E só Ele merece ser adorado. Tabaraka wa ta'ala. E tudo aquilo que é adorado, todas as divindades que são adoradas, além de Allah subhanahu wa ta'ala, são adoradas com falsidade. São divindades falsas, inventadas. Pois a única, a real divindade é Allah subhanahu wa ta'ala, o Criador dos céus e da terra. Então, é muito importante que cada um de nós dê prioridade àquilo que é prioritário. E aquilo que é prioritário é a crença. É a crença de maneira geral. A crença de maneira geral. A crença de maneira geral. Então devemos procurar aprender, devemos procurar conhecer a crença do povo da Sunnah e do grupo, a crença correta. Então, por essa razão, estamos a traduzir esta palestra, esta conferência, que é resumida, mas riquíssima. Então, aquele que compreende estas bases, aquilo que foi dito pelo Sheikh nesta palestra, nesta conferência, bi'idhnillah, poderá ter uma base sólida. Então, depois desta breve introdução, continuamos a tradução das palavras do Sheikh Abdul Aziz ibn Baz, rahimahullahu ta'ala. O Sheikh diz, e também faz parte da fé em Allah, Jalla wa Ala, o facto de crer nos seus belos nomes e nos seus elevados e perfeitos atributos, referidos no seu nobre livro e na sunnah autêntica do seu leal mensageiro sallallahu alayhi wa sallam. E isto sem tahrif, sem distorção, nem ta'atil, negação, nem takyif, configuração, nem tamthil, assemelhação. Então, a crença de Ahlus Sunnati wal Jama'a, a nossa crença, é o facto de crer nos belos nomes e nos elevados e perfeitos atributos de Allah subhanahu wa ta'ala, que foram referidos no Alcorão e na Sunnah autêntica. E devemos crer neles, isto é, nos nomes e atributos, sem os distorçar, nem os negar, nem os configurar, nem os assemelhar. Isto é, sem distorção, nem negação, nem configuração, nem assemelhação. Mas, pelo contrário, é obrigatório de crer, de aceitar e de compreender os sublimes e perfeitos nomes e atributos de Allah, Jalla wa Ala, referidos no Alcorão e na Sunnah, sem os alterar, nem os distorçar, nem os configurar,
que é o facto de procurar saber ou questionar acerca do real sentido ou da real forma, mas também sem os assemelhar, aos das suas criaturas. Tudo isto com fé, e crendo nos sentidos aparentes. Tudo isto com fé e crendo nos sentidos aparentes. E aqui sublinho que nós cremos nos sentidos aparentes destes nomes e atributos, aos quais indicam os nomes e atributos de Allah subhanahu wa ta'ala, pois é obrigatório de descrever Allah subhanahu wa ta'ala como Ele se descreveu a Ele próprio, e isto da forma que convém à sua grandeza e à sua perfeição. Então, nós temos fé nos sentidos aparentes, aos quais indicam os nomes e atributos de Allah subhanahu wa ta'ala. E os confirmamos e descrevemos Allah subhanahu wa ta'ala da forma que Ele próprio se descreveu. E isto da forma que convém à sua grandeza e à sua perfeição. Nós descrevemos Allah subhanahu wa ta'ala da forma que Ele próprio se descreveu e o fazemos da maneira que convém à sua grandeza e à sua perfeição, sem o assemelhar às suas criaturas, como Allah subhanahu wa ta'ala disse: "Laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir." Allah subhanahu wa ta'ala diz, consoante o versículo número 11 de Surat Ash-Shura: nada lhe é semelhante, porém Ele é o omniovinte, o omnividente. Nada lhe é semelhante, porém Ele é o omniovinte, o omnividente. Isto é, nada lhe é semelhante, porém Ele ouve tudo e vê tudo. Nada lhe é semelhante, porém Ele ouve tudo e vê tudo. De maneira resumida, a nossa crença nos nomes e atributos de Allah subhanahu wa ta'ala é o facto de crer, de aceitar e de compreender os nomes e atributos através dos quais Allah subhanahu wa ta'ala se descreveu a Ele próprio no seu livro, no Alcorão, e também como o descreveu o seu nobre mensageiro sallallahu alaihi wasallam na sua sunna autêntica. E isto nos seus sentidos aparentes, nós acreditamos, nós aceitamos, nós compreendemos os nomes e atributos de Allah subhanahu wa ta'ala presentes no Alcorão e na Sunna, nos seus sentidos aparentes, isto é, o sentido aparente destes nomes e atributos, sem procurar conhecer os seus reais sentidos ou a sua forma real, e também sem os assemelhar aos nomes e aos atributos das suas criaturas. E em esclarecimento da questão, podemos dizer que a distorção, é o facto de alterar os sentidos aparentes dos nomes e atributos de Allah subhanahu wa ta'ala, que seja através do aumento ou da diminuição das letras, que seja através
do aumento ou da diminuição das letras dos nomes e dos atributos, a fim de lhes dar um falso sentido. A fim de lhes dar um falso sentido. Quanto ao ta'til, que é a negação que é o facto de renegar, de rejeitar e de desmentir os nomes e atributos de Allah subhanahu wa ta'ala. Quanto ao takyif, que é a configuração, que é a configuração, que é o facto de configurar os nomes e atributos de Allah subhanahu wa ta'ala, procurando saber ou questionando acerca de como são realmente, acerca do seu real sentido, como são realmente. Quanto ao tamthil, que é a assemelhação, é o facto de assemelhar os nomes e atributos de Allah subhanahu wa ta'ala aos das suas criaturas, dizendo, por exemplo, que a audição e a visão de Allah subhanahu wa ta'ala são idênticas às das suas criaturas. E todos estes termos mencionados, que são a tahrif, a distorção, a ta'til, a negação, a takyif, a configuração, ou a tamthil, que é a assemelhação, são erros cometidos por várias seitas que apareceram entre os muçulmanos. Algumas delas fizeram tahrif, fizeram a distorção dos nomes e atributos de Allah subhanahu wa ta'ala. Outras, dentre essas seitas, fizeram o que se chama a ta'til, que é a negação. Renegaram os nomes e atributos de Allah subhanahu wa ta'ala. Outras seitas fizeram o que se chama a takyif, que é a configuração. Configuraram os nomes de Allah subhanahu wa ta'ala. E a tamthil também. Outras seitas que fizeram a tamthil, que é o facto de assemelharam os nomes e atributos de Allah subhanahu wa ta'ala aos nomes e atributos das criaturas. Então vemos aqui que todos estes termos são um desvio, são o desvio de seitas, e por essa razão a crença de Ahlus Sunnati wal Jama'a é o facto de não praticar qualquer que seja um destes termos em relação aos nomes e atributos de Allah subhanahu wa ta'ala. E por essa razão o Sheikh nos diz, e essa é a crença de Ahlus Sunnati wal Jama'a, que é de crer e de crer nos nomes e atributos de Allah subhanahu wa ta'ala, e de os aceitar e de os compreender sem tahrif, sem distorção, sem ta'til, sem fazer a negação, sem takyif, sem os confirmar, sem os configurar, sem fazer a configuração, sem tamthil, sem os assemelhar aos das suas criaturas. Portanto, cremos nos sentidos aparentes dos nomes e atributos de Allah Jalla wa Ala, sem procurar saber como são realmente e sem os assemelhar aos das suas criaturas,
como nos informou Allah subhanahu wa ta'ala dizendo: Laysa kamithlihi shay, wa huwa as-sami'ul basir. Nada lhe é semelhante, porém ele ouve tudo e vê tudo. Nada lhe é semelhante, porém ele ouve tudo e vê tudo. O Sheikh nos diz que neste versículo Allah subhanahu wa ta'ala se descreveu dizendo que ouve e que vê. Então afirmou que ouve e que vê. E negou o facto que a sua audição e a sua visão sejam semelhantes às das suas criaturas. Este ponto é extremamente importante. Tiramos deste versículo o facto que Allah subhanahu wa ta'ala se descreveu a ele próprio, dizendo que ouve, dizendo que ouve e dizendo também que vê. Então, afirmou que ouve e que vê. E ao mesmo tempo negou o facto que a sua audição e a sua visão sejam semelhantes às das suas criaturas. Pois Allah subhanahu wa ta'ala diz: nada lhe é semelhante, porém ele ouve tudo e vê tudo. Então, nós confirmamos que Allah subhanahu wa ta'ala ouve e vê. Pois este é o sentido aparente. Este é o sentido aparente. O sentido aparente é que Allah subhanahu wa ta'ala ouve e vê, como nos informou neste versículo. Então, o sentido aparente é que vê, é que Allah subhanahu wa ta'ala ouve, mas sem procurar saber como é a audição e a visão de Allah subhanahu wa ta'ala. Mas sem procurar saber como é a real ou o real sentido da audição e da visão de Allah subhanahu wa ta'ala. Queremos no sentido aparente sem procurar saber como é a audição e a visão de Allah subhanahu wa ta'ala. E também sem assemelhar a visão e a audição de Allah subhanahu wa ta'ala à visão e à audição das suas criaturas. Allah subhanahu wa ta'ala nos informou que ouve e que vê. Então nós queremos, aceitamos e confirmamos a audição e a visão de Allah subhanahu wa ta'ala. Então nós queremos, aceitamos e confirmamos a audição e a visão de Allah subhanahu wa ta'ala como sendo dois atributos de Allah subhanahu wa ta'ala e dizemos que a audição e a visão de Allah Jalla wa ala são perfeitas. A audição e a visão de Allah subhanahu wa ta'ala são perfeitas, sem qualquer defeito, pois Allah subhanahu wa ta'ala ouve tudo e vê tudo sem limites. Contrariamente a nós, contrariamente às criaturas que ouvimos e vemos, mas a nossa audição e a nossa visão são imperfeitas e limitadas. A audição e a visão das criaturas é imperfeita e é também limitada, quanto à audição e à visão do Criador, Allah subhanahu wa ta'ala, é perfeita e é ilimitada. Allah subhanahu wa ta'ala ouve tudo e vê tudo. A visão e a audição de Allah subhanahu wa ta'ala é perfeita. Quanto a nós, a nossa visão é imperfeita e é limitada. Não vemos tudo e não ouvimos tudo. Aliás, a audição e a visão das próprias criaturas, a audição e a visão das próprias criaturas não é idêntica. Não é idêntica. Certas criaturas ouvem e veem melhor do que outras. Por exemplo, a visão de uma águia. A visão de uma águia não é idêntica à visão de um homem. Uma águia vê muito melhor do que um homem. E se isto é entre as criaturas,
Então, sem dúvida alguma que os nomes e atributos do Criador, Tabaraka wa Ta'ala, são perfeitos e que nada nem ninguém é semelhante a Ele, Subhanahu wa Ta'ala. Ficamos por aqui. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.